Mocidade, nesta quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026, conhecemos os dois grandes finalistas da Copa Africana de Nações. Senegal e Marrocos se enfrentarão neste domingo, dia 18 de janeiro, às 16 horas, horário de Brasília, no estádio Prince Moulay Abdellah, na cidade de Rabat, em Marrocos. Um jogão imperdível, chegaram aí à final, sem dúvida, as duas seleções que apresentaram o melhor futebol durante o torneio, e por isso vamos dar um bisu aí em como que eles passaram pelas semifinais aí diante de Nigéria e Egito, e também nas campanhas dos dois finalistas. Começando por Senegal, que passou pelo Egito aí nas semifinais, um jogo em que, olha, sinceramente, eu esperava muito mais, mas muito mais, afinal de contas, são duas seleções gigantes do território africano, mas Egito ficou devendo. Nós já comentávamos aqui no canal que Egito chegou até essa fase de semifinais meio que aos trancos e barrancos, apresentando um futebol muito burocrático, muito sem objetividade, em que em vários momentos até mesmo a grande estrela Salah não brilhou, mas quando a bola caía no pé dele, ele decidia. E foi exatamente isso que não aconteceu nesta semifinal. A bola não chegou no Salah, ele também não fez por fazer chegar, mais uma atuação apagada do Faraó. O Egito só foi ter uma chance de gol e uma jogada realmente construída, de triangulação, de toque de bola, com o Marmoush lá no final do segundo tempo, depois que a vaca já estava indo pro brejo, porque Senegal já tinha aberto aí o placar com um golaço do Sadio Mané. Mas antes de falar do gol, vamos falar do primeiro tempo, que foi extremamente decepcionante. O Egito todo atrás, desnecessariamente, ele respeitando demais a equipe do Senegal. Senegal tentando, tocando, chutando, sendo bloqueado ali pela zaga, muitas vezes. Uma falta de criatividade danada. Olha, foi um primeiro tempo de dar sono. Mas na segunda etapa, aí sim, Senegal aumentou o ritmo, continuou insistindo, continuou chutando, principalmente de fora da área, já que estava muito difícil adentrar a área egípcia, até que numa sobra de bola ali, a criança caiu no pé do craque Sadio Mané, que meteu um tirambaço forte de peito de pé, rasteiro, de longe, mas muito de longe, de fora da área. Tinha uma galera na frente ali do goleiro egípcio, ali meio que encobriu a visão dele também. Um golaço, não podia ser de outra pessoa, né? Não podia ser de outro jogador, do craque Sadio Mané, que colocou aí a equipe de Senegal nesta grande final a ser disputada no domingo. Senegal na fase de grupos estreou goleando por 3-0 a seleção de Botsuana, depois teve um empate contra a seleção da República Democrática do Congo, que é uma seleção fortíssima, e na sequência, para fechar a fase de grupos, venceu Benin também com uma goleada por 3-0. Senegal foi aí a seleção que mais fez gols nessa Copa Africana, aí, com 12 gols até o momento. Depois, pelas oitavas de final, Senegal passou com facilidade ali pelo Sudão, naquele jogo que chegou a levar um susto no comecinho do jogo, levou 1-0, depois virou para 3-1. Nas quartas de final foi aquela vitória por 1-0 contra a surpreendente seleção de Mali, que tem um jogo defensivo extremamente conciso e que, por ironia do destino, e bem nessa fase de mata-mata, acabou sendo eliminada com uma falha do seu goleiro. Pois é, coisas do futebol, né? E aí na semifinal a vitória sobre o Egito, que nós acabamos de comentar. Agora vamos falar um pouco aí da semifinal em que os donos da casa se classificaram nos pênaltis diante da Nigéria. Pois é, esse era aquele jogo que o torcedor certamente não contava com um placar de 0-0. Mas foi o que aconteceu, infelizmente, é a Nigéria, que estava até então com 100% de aproveitamento, que havia vencido aí todas as suas partidas com uma dupla de ataque fulminante formada por Lookman e Osimhen, ficou devendo, respeitou demais o Marrocos, que dominou aí praticamente o jogo inteiro. A Nigéria, nos seus momentos mais lúcidos ali, de maior domínio de posse de bola, não conseguia penetrar a zaga de Marrocos, não conseguia finalizar no gol. Teve praticamente só uma chance aí num chute do Lookman de fora da área e foi só. Marrocos dominou as ações, quase abriu o placar, num chute do Brahim Dias que ia ser um golaço, né? Característica dele de jogar aberto pela direita, puxar para o meio para tentar a batida chapada de perna esquerda, e olha, tirou isso aqui da trave. Depois, no finalzinho do jogo, teve outra bola na trave, vários arremessos ao gol, mas Marrocos não conseguiu abrir o placar e vencer, como aconteceu com o Senegal lá diante do Egito, e a partida permaneceu empatada também na prorrogação. E aí fomos para
os pênaltis. E as penalidades máximas começaram também com equilíbrio, porque Marrocos marcou, a Nigéria marcou, depois Marrocos perdeu, a Nigéria perdeu, e aí daí pra frente Marrocos fez todos, inclusive o craque Hakimi bateu com extrema qualidade, e quem se destacou mesmo foi o goleiro Bono com 2 defesas, uma delas muito estranha, mas muito estranha mesmo, porque ele saiu horas antes da cobrança pro canto esquerdo, o jogador da Nigéria bateu de qualquer jeito, não observou a movimentação do goleiro, chutou ali meio que do meio pro lado que o goleiro tava, o Bono que já tava lá quase encostado na trave, esticou o braço voltando pro meio do gol, fez uma defesa totalmente estranha, bem incomum da gente ver no futebol. Resultando aí na eliminação da seleção nigeriana e na classificação dos donos da casa para a grande final diante de Senegal. Agora vamos dar uma olhada aí em como foi a campanha de Marrocos até esta grande final. Marrocos estreou na fase de grupos vencendo a seleção do Comores por 2-0. Logo em seguida veio o empate contra Mali, que viria a ser a grande surpresa dessa Copa Africana de Nações e que colocou o torcedor dos donos da casa aí com uma pulguinha atrás da orelha. Mas na sequência, na última partida da fase classificatória, Marrocos venceu com tranquilidade a Zâmbia por 3-0. Já nas oitavas de final, a seleção marroquina enfrentou a Tanzânia naquele jogo polêmico em que Marrocos vencia por 1-0 até os acréscimos do segundo tempo, quando o juiz não deu um pênalti escancarado para a Tanzânia. Esse só não foi mais escancarado do que o pênalti que não foi dado contra a Nigéria no jogo contra a Argélia pelas quartas de final, hein? Aliás, o destaque negativo dessa Copa Africana de Nações, sem sombra de dúvidas, foi a arbitragem. Tá aparecendo a arbitragem do Campeonato Brasileiro uma várzea, hein, mocidade? Bom, na sequência, na fase quartas de final, o Marrocos venceu Camarões por 2-0, aí até com uma certa tranquilidade, até chegar a semi aí, que nós acabamos de comentar, em que eliminou a Nigéria nos pênaltis. Mas aí, quais são os seus palpites aí para esta grande final de domingo entre Senegal e Marrocos? Eu, particularmente, acredito em um jogão. Eu acho que não vai ter esse negócio de uma seleção respeitar demais a outra, como aconteceu nas semifinais, em que Egito ficou com medo danado de Senegal, em que a Nigéria aí, desnecessariamente também se defendeu demais contra Marrocos. Eu acredito que nós vamos ter um jogo aberto entre essas duas grandes seleções, que, aliás, tendem a ser as duas equipes africanas de destaque nesse século, pelo menos nesse quarto de século aí que já se passou, são os dois grandes destaques do continente africano. E realmente é difícil apontar quem vai ganhar o jogo, como são duas grandes seleções que têm um futebol muito bom ofensivamente, com grandes valores individuais. E não é só Marrocos não, viu, hein? Senegal, do seu time titular, tem 7 jogadores que jogam e são titulares em suas equipes de alto nível do futebol europeu. Mas aí talvez pelo fator torcida, eu vou apostar as minhas fichas em Marrocos, mas também para não pipocar, para não ficar em cima do muro aqui, dizendo que é difícil apontar quem vai ganhar, né? E aí, mas e você? Me diga, quem vai ser o campeão, na sua opinião, aí, da Copa Africana de Nações? Deixa a sua opinião aqui nos comentários para eu saber, e também não se esqueça de se inscrever no canal. Dá um confere aí se você não está inscrito, se você não for inscrito ainda, é só apertar ali o botãozinho de se inscrever, não custa nada, não paga nada, e você fortalece a nossa caminhada. É isso aí, mocidade. Deixa o like pra nós, tamo junto e até amanhã!